Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Cristina da Silva Rodrigues foi alvo de uma denúncia do Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, depois de afirmar que era inconstitucional citar Deus durante a abertura de um evento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A representação foi apresentada pela Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que pede a apuração da conduta da promotora. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, também apresentou uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público pedindo a apuração do caso. Segundo o parlamentar, a conduta da promotora pode ter violado a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Até o momento, o Ministério Público do Rio de Janeiro não se manifestou sobre o caso. A Associação do Ministério Público do Estado divulgou nota em defesa da promotora e afirmou que a atuação dela buscou reafirmar o princípio da laicidade do Estado. Ana, eu vou jogar para você, mas antes, deixa eu pedir para a nossa produção para a gente exibir um trecho da declaração da promotora Elaine Rodrigues durante esse evento em Duque de Caxias, aí a gente já comenta o assunto. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. E eu preciso esclarecer à organização do evento e à associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas no evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Inconstitucional. E assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para a Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve essa oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local e ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Ana, eu quero ouvi-la. Também estou curiosa para ouvir o Marcelo, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, também sobre essa situação, Ana, mas a gente observa ali que a promotora disse ela que se sentiu ofendida com a manifestação de fé de uma participante ali do evento, né? Disse que seria inconstitucional. Agora, constitucional impedir a liberdade de expressão é a manifestação de fé de alguém num evento público. Mas isso todo brasileiro devia saber e eu acho que sabe. Agora, é impressionante a arrogância e a carteirada. Eu sou o Ministério Público. Olha que vontade de estar sentada ali, porque eu pegaria o microfone e eu falaria: e daí? A senhora é Ministério Público e parece não conhecer a Constituição, sequer sabe o que está escrito na Constituição. Não, porque eu vou me retirar, então a senhora se retire. E o pior, Paula, as pessoas aplaudindo. Eu já vou jogar direto para o professor Marcelo, porque agora sim eu quero ver a carteirada de um professor em cima dessa pessoa. Deixa eu só... Eu sou colega... Pois não.
Marcelo, só para fazer uma correção na informação, você é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Falei São Paulo, mas é procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou colega dessa senhora, né? Que, aliás, eu conheço de longa data. Então tem lugar de fala, né, professor? Eu tenho lugar de fala. Eu quero dizer, doutora Elaine, a senhora não representa o Ministério Público. Esta barbaridade que a senhora fez está sendo alvo das maiores críticas dos seus colegas, dos nossos colegas, tá? Que estão repudiando este absurdo. A senhora não tem a menor ideia do que seja o conceito de Estado laico. O Estado laico existe para proteger a liberdade de religião. A manifestação de fé não tem que se restringir ao espaço privado. Não sabe quem faz isso? Quem obriga as pessoas a professarem sua fé somente em estado privado, em locais privados, são justamente aqueles que oprimem as religiões. Tá? Por exemplo, nos países islâmicos, aqueles que não professam a fé islâmica só podem manifestar a sua fé no espaço privado, dentro de casa. Tá? Isso aconteceu e acontece há tempos imemoriais. Na Espanha, durante a ocupação árabe, tá? Os cristãos eram tolerados, mas desde que fizessem as suas rezas dentro de casa. Ai deles, se fossem para o espaço público manifestar a sua fé. Então, o que a senhora está fazendo é uma coisa absurda, é o oposto, é exatamente o oposto do que significa a laicidade do Estado. Então, são dois absurdos. Um é a sua ignorância jurídica, que é fenomenal. Tá? Uma promotora de justiça pode desconhecer um conceito tão básico quanto esse de Estado laico. Como é que ela pode distorcê-lo? De tal maneira. Essa é a primeira barbaridade. A segunda barbaridade, doutora Elaine, é a senhora pensar que está falando em nome do Ministério Público. A senhora não nos representa. A senhora não representa o pensamento dos seus colegas. E a senhora não representa a posição oficial da instituição. O seu discurso ficaria bom numa convenção do PSOL. Mas num evento em que a senhora vai em nome do Ministério Público, a senhora nos expôs a um vexame. É vexatório esse seu comportamento. Né? E, inclusive, já está sendo questionado legalmente como deveria ser. Eu quero, então, manifestar, como membro do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 1988, né? Como procurador de justiça, já fui promotor de justiça, agora depois fui promovido a procurador, eu quero dizer que eu manifesto o meu mais veemente repúdio a esta senhora. O que ela fez é motivo de vergonha para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Marcelo, só uma perguntinha antes de passar para o Alexandre, já que ela foi alvo aí de uma denúncia do Conselho Superior do Ministério Público, o que pode acontecer? Ela pode receber uma advertência, um pedido de retratação? Quais são as possibilidades? Pelo que eu entendi, a representação foi junto ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Então, ela pode ser alvo de uma sanção denominada de censura. Né? Eu não sei se ela já tem algum procedimento disciplinar anterior. Se tiver, aí a sanção pode ser mais grave, pode ser suspensão por alguns meses sem remuneração. E eu acho que, se houver alguma sanção, vai ficar no campo da censura pública mesmo, né? Que é uma espécie assim é uma advertência, né? Mas, independente do que possa acontecer, o que eu posso dizer para vocês com absoluta segurança é que a reação da classe, né, está sendo fortíssima. Os colegas estão horrorizados com o que essa senhora fez e mais horrorizados ainda, porque se ela fizesse em nome pessoal, aí, paciência. Tá? Aí pode fazer isso onde ela quiser, como se ela fosse, assim, digamos, uma militante do PSOL. Não, acho que não é, né? Porque não pode ser filiada a partido político. Mas fizesse isso numa convenção partidária, numa assembleia de um DCE, aí, de uma universidade pública, alguma coisa nesse gênero. Mas ela faz isso num evento
dos conselhos tutelares como promotora de justiça da infância e juventude e diz, claramente ela sugere que está falando em nome do Ministério Público, ela chega a dizer, se continuar assim, ela dá uma carteirada, né, como a Ana Paula disse, carteirada da pior qualidade. E ela diz, o Ministério Público vai se retirar. Não, minha senhora, a senhora falando esse tipo de sandice não representa o Ministério Público, não. Pelo amor de Deus. Perfeito. Quero ouvir o Alexandre também. Ouvimos o repúdio do Marcelo Rocha Monteiro em relação à declaração aí dessa promotora de justiça que disse que se sentiu ofendida com a manifestação de fé da participante, Alexandre. Fé demais, né? Fé demais. Ela deveria ter lido a Constituição em algum momento da formação dela. E tendo lido a Constituição vigente no artigo 5º, que é o principal da Constituição, onde estão os direitos, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Depois, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. E lá adiante, falando do casamento e da família, diz assim, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então ela está fazendo uma confusão enorme. O Estado é laico, mas as pessoas não são. E a Constituição se refere a pessoas e dá essas garantias para as pessoas. É uma pena que eu não sei como é que é o concurso aí para o Ministério Público, mas acho que ela conseguiu passar raspando, talvez seja isso. Ainda deu esse vexame. Chamou a atenção que ela foi aplaudida em determinado momento ali, quando ela disse essas palavras nesse evento. Vamos ver, vamos acompanhar o que vai acontecer em relação a essa denúncia que foi apresentada contra essa promotora de justiça. Agora, 19h09, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, abriu uma investigação para apurar a conduta do juiz Júnior da Luz Miranda, da 2ª Vara Criminal de Jales, no interior de São Paulo. O magistrado condenou um casal a 50 dias de detenção por abandono intelectual, depois que os pais adotaram um ensino domiciliar para as filhas. O Ministério Público, no entanto... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos encerrando mais um vídeo, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Eleições 2026, números da nova pesquisa do governo causa terremoto político em Pernambuco, veja integral. Fala na pesquisa, coloca Raquel Lira, do PSD, na liderança da disputa do governo de Pernambuco, com aprovação recorde de 65,7%, de virada de 21 pontos sobre o João Campos, do PSDB, em 7 meses. O governador de Pernambuco, Raquel Lira, do PSD, chega em junho com os melhores números da sua vida política no Paraná. Pesquisa registrou nesta sexta-feira, dia 10, a pesquisa do PE 004708 de 2026, realizada entre os dias 7 e 9 de junho, com 1.500 eleitores em 58 municípios, da margem de erro de 2,6 pontos percentuais, e coloca o governador à frente de João Campos, do aprovação gestão 65,7% e desaprovação de 31,4%. Os números mapeiam a inversão completa da relação do Panamá. Pesquisa dezembro de 2025, quando Campos liderava com 55,51% contra 33,8% de Lira no Senado, sem terceiros candidatos. Virada em 7 meses, em dezembro de 2025, Campos liderava por 21,3 pontos percentuais. Em junho de 2026, Lira liderava com 4,2 pontos no mesmo cenário de candidatos, com 47,5% contra 43,3%. A movimentação de Lira nesse intervalo foi de 3,7 pontos acima e Campos foi de 11,8 pontos para baixo. No cenário, com 3 candidatos que incluem Ivan Moraes,
do PSOL aparece com 46,8, Campos com 42,5, diferença de 4,3 pontos. Estar dentro da margem de erro e torna a disputa técnica apertada, mas a tendência da série de histórica provocada favorável à governadora. A pesquisa espontânea. Na pesquisa espontânea que nenhum nome apresentado entrevistado a Raquel Lira aparece com 31,2, Jean Campos com 23,7. Índice de 39,7 de eleitores que não souberam ou não quiseram opinar opostamente indica que a campanha ainda não esquece o ponto de cristalizar a referência e grande parte do eleitor ainda assim. Vantagem espontânea de 7,5 pontos favorável à governadora. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.